Recebendo no nosso estúdio o professor Emanuel Pessoa, que é advogado, especialista nas questões aí do direito empresarial, nosso colunista das terças-feiras aqui para discutir assuntos em destaque no Brasil e no mundo. Tudo bem? Como é que vai? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia a todo mundo. Vamos falar sobre a situação hoje do Irã, porque nós temos, um anúncio do presidente Donald Trump de que países que estão relacionados, que negociam com o Irã, podem ser taxados justamente pela crise que atingiu o país persa, com uma grande manifestação das pessoas nas ruas. Aliás, a gente não vê muita manifestação em relação a entidades de direitos humanos sobre o que essa população está passando lá no Irã, como a gente vê em outras regiões do mundo, né? Só um parênteses aqui. Mas, de qualquer forma, nós temos essa situação enfrentada, como que isso mexe com o mundo e principalmente com o Brasil, que tem acordos com o Irã. Professor Emanuel. Bom dia, Pedro, de novo, né? Eu estava pensando, você falou a gente não vê as manifestações, eu estava pensando o seguinte, né? A deputada Louisiane Lins, que chegou a ser presa lá em Israel, né? Dizendo que estava indo protestar pelos direitos humanos dos palestinos. Ela foi prefeita da minha cidade em Fortaleza e o que eu mais lembro dela era a quantidade de buraco que ela deixou na rua, as crateras, né? Cada vez que eu vi uma cratera, eu dizia, Louisiane esteve aqui, igual o desenho do Pernalonga. Eu fico pensando, por que ela não está lá agora no Irã sendo presa para defender o direito das mulheres de andarem à rua sem usar obrigatoriamente o hijab, que seja opcional por uma questão religiosa, o direito das pessoas poderem se manifestar, o direito das pessoas não serem açoitadas e coisas do tipo. Então, deputada, a senhora só é uma hipócrita. E, graças a Deus, a senhora está em Brasília, bem longe da minha cidade. Espero que nunca volte. Bom, Pedro, sobre a questão dos direitos humanos no Irã, a gente precisa refletir o seguinte, tá? O Donald Trump, ele faz a questão das tarifas porque é o primeiro passo, a pressão econômica, antes que venha a pressão militar, porque ele já disse claramente que ele iria intervir militarmente no sentido de retaliar alvos militares ou alvos governamentais do Irã se houvesse ataque aos manifestantes. Já existem relatos de centenas de manifestantes mortos, mas o governo americano ainda não fez a retaliação militar. A expectativa do governo americano é que o regime caia por si só, com a pressão da população, que vai aumentando as defecções no quadro militar. Isso costuma ser uma questão de tempo na maioria dos países, porque, em geral, os militares, mesmo quando estão defendendo um regime, não costumam se manter por muito tempo contra a população, se a pressão for grande o suficiente, espalhada o suficiente. Então, a ideia hoje dos americanos é dar mais tempo para ver o que acontece antes de fazer intervenções. Claro, a gente não pode desconsiderar o fato de que Israel pode, a qualquer momento, fazer alguma operação se entender que assim deve. E essa questão das tarifas pode atingir o Brasil. O Brasil faz negócios com o Irã, a gente sabe que existe um bom relacionamento entre os governos de ambos os países, mas o ponto principal, Pedro, que escapa também da maioria das análises tradicionais é porque os americanos agora estão tão interessados na liberdade do povo iraniano. E o motivo é simples. O Irã forneceu em outubro do ano passado 1,9 milhão de barris de petróleo por dia para a China, se tornando o maior fornecedor de petróleo para a China em outubro do ano passado. Esse petróleo do Irã chega à China com preços descontados, entre 7 e 10 dólares o barril, podendo, em alguns casos, no Brent, que é uma forma de um tipo de barril, o volume de barril, o desconto pode chegar a 17 dólares, o que faz com que o Irã, por conta das sanções americanas, acabe tendo que queimar literalmente o preço do seu petróleo na venda para a China, subsidiando o preço da produção de energia na China, que serve para agilizar os data centers. Então, a China tem uma certa vantagem energética no preço da importação de petróleo, na sua corrida da inteligência artificial e da produção industrial, por conta das sanções que o Irã sofre. Então, hoje, Donald Trump quer derrubar o regime iraniano para que esse petróleo volte a ser vendido no mercado internacional a preços internacionais, acabando a vantagem chinesa e criando uma concorrência da Índia, do Japão, da Europa e dos Estados Unidos pelo petróleo iraniano, atrasando assim a China. Então, nada do que acontece é por acaso, a intervenção americana não é solta. Então, a Venezuela foi para diminuir a exportação de petróleo para a China, o Irã vai ser pelo mesmo motivo, então a Groenlândia também, para ter vantagens estratégicas sobre a China. Então, a gente entende que a Guerra Fria está esquentando.
Manuel, que bom falar contigo, um bonjour aqui direto de Paris para você. E a gente observa também que na geopolítica nada é isolado, né? Quer dizer, já estão sentindo no bolso, as manifestações vão para as ruas. E também a pauta de costumes fala muito alto. E eu queria voltar lá atrás, quando você começou a falar das mulheres. Eu tive em Teherã há 10 anos, mais ou menos, e olha, eu posso descrever para vocês um lugar que maltrata a mulher. Imagina, mulher estrangeira, não sou islâmica, sou obrigada a usar o véu mesmo assim. O que facilitou a minha vida é eu estar numa missão presidencial, porque eu estava fazendo a cobertura de visita do presidente. Mas, assim, eu senti na pele o que elas passam. Como é que você vê essa questão dos costumes em pleno 2026, lá no Irã, no regime dos ayatolás? Sônia, bom dia. A questão é muito sensível e a gente precisa entender o seguinte: existem diferenças culturais que fazem com que países diferentes tenham regras diferentes. Só que, obviamente, existe uma diferença entre você ter a liberdade de escolher certas regras e você ser imposto regras que ferem princípios básicos de decência e dignidade da pessoa humana. Então, não é porque uma sociedade, por exemplo, considera a escravidão legal que nós vamos aceitar isso, já que isso fere o mínimo do que se convenciona universalmente como básico. Então, a questão do Irã não são as mulheres usarem o hijab. É a obrigatoriedade com a punição que chega a ir para a cadeia, chega a ser açoitada. Teve casos de mulheres do Irã que morreram, foram mortas, por conta de se recusar a usar o hijab ou queimar em público. Então, essa é a diferença, não é a questão puramente cultural. É a questão da punição e da maneira como isso é aplicado. Então, obviamente, a gente também não pode chegar a entender que nós temos que aplicar um padrão de cultura ou de vida ocidental a outras civilizações. Na sociologia, isso se chama universalismo. Por conta da maneira que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, a divisão do mundo em blocos, o Ocidente acabou se descaracterizando as culturas locais e ficando muito parecido com culturas americanas. Por exemplo, você vai hoje tomar café da manhã em São Paulo, no sábado, e você vai numa padaria nos Jardins, ou até Vila Madalena, Pinheiros, outros bairros também, tá? Às vezes ali na área Franca, o que for, a opção de você tomar o café da manhã vai ser um toast com avocado, né? Ou seja, torrada com abacate. Mas por conta do universalismo da cultura americana, a gente adota pontos e traços da cultura americana que não são nossos originários. Isso vai ficando cada vez mais evidente com as gerações subsequentes. Então, às vezes, a gente também precisa tomar cuidado com a armadilha de achar que esse universalismo que nós sofremos no Ocidente, que a cultura está mais ou menos homogeneizada como a cultura americana, tá? Então, por exemplo, o fast food aqui no Brasil é hambúrguer, não é um fast food de tapioca, tá? Não é um fast food de beiju. Aliás, graças a Deus que não é um fast food de cuscuz paulista, porque eu troço ruim. Mas... é muito ruim, pelo amor de Deus. Levantou um assunto polêmico aqui. Não, é muito ruim. Podia ser um fast food... por exemplo, eu não gosto de feijão, mas podia ser um fast food de feijoada. Você vai lá no lugar, vários tipos de feijoada, no copinho, a pessoa sai e come. Seria típico nosso, mas não é por conta do universalismo da cultura americana. Então, o que você tem? É cachorro-quente, é hambúrguer, é milkshake e várias dessas coisas com palavra em idioma estrangeiro. Então, a gente precisa tomar cuidado para não entender que o universalismo que nós passamos é um universalismo que tem que ser imposto a culturas orientais, que são culturas completamente diferentes da nossa, com tradições militares diferentes. Mas existe um mínimo de decência e de direitos humanos que esse faz sentido, sim, uma pressão para que seja aplicado. Por exemplo, que não haja punição para as mulheres que não querem usar o hijab, que haja, por exemplo, a punição social, um ostracismo, que for, é local, tá tudo bem. Mas, aliás, tudo bem não é bom, mas aí é uma adesão cultural interna. É diferente de ser apedrejada, de ser açoitada, de ir para a cadeia, porque não quer cobrir o rosto e não quer usar uma burca integral. Então, eu acho que a gente só precisa tomar cuidado, muitas vezes, para não entender que os erros justificariam o universalismo. Emanuel, deixa eu te perguntar de novo sobre essa questão geopolítica que tem afetado muito o Brasil, né? Quando a gente olha o que Donald Trump tem feito, e às vezes ele parece ali meio sem método, meio doidão. Não, né? Não, tudo tem objetivo. Basicamente, asfixiar a China. Ação na Venezuela, agora o Irã, olhando são parceiros relevantes da China nesse contexto dos BRICS. E aí a gente olha para o nosso próprio umbigo. O Brasil hoje tem como principal parceiro comercial, de longe, 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 a China.
O que pode respingar aqui na gente? Porque a questão das tarifas já veio, bateu e foi parcialmente revertida. O setor de pescados até agora não se recuperou, porque não vende mais para os Estados Unidos. Mas dentro dessa visão da gestão Donald Trump em relação ao mundo, qual que é o risco que corre um país como o Brasil, que tem a China, não como um aliado, porque acho que não é essa a palavra, mas como um gigante parceiro comercial? O que muitas pessoas não entendem é que quando você olha a postura do Donald Trump, pela maneira como ele fala, que ele muitas vezes é histriônico, né? No Brasil a gente chamaria de fala muito, né? Do técnico lá de futebol, fala muito. A questão não é essa. A questão é o seguinte: os americanos sempre têm os seus objetivos estratégicos de longo prazo. A diferença é que a gente se habituou por 4 anos com Joe Biden, que era um presidente que provavelmente não sabia nem onde ele se encontrava, o coitado, sendo manipulado por assessores o tempo todo, um senhor com claros defeitos cognitivos, e a gente se acostumou com os Estados Unidos parando de exercer o poder. Mas se você voltar para quem estava aqui nos anos 90 e os anos 80, os Estados Unidos sempre exerceram a força e o poder para atingir os seus objetivos estratégicos, não tem novidade nenhuma. Talvez porque o Obama fizesse isso com uma fleuma de educação, começou-se a pensar que os Estados Unidos não faziam aquilo, mas sempre fizeram. Então, o que acontece com o Donald Trump é diferente, é que ele é uma pessoa que diz o seguinte: eu tenho poder, eu não tenho nenhuma vergonha de usar o poder e eu prefiro que vocês saibam disso, para que antes de eu usar o poder, vocês venham e façam um acordo, porque aí eu nem gasto meu dinheiro usando o poder americano. Foi o que ele falou ontem para Cuba, né? Mas façam um acordo. Um acordo. Então, ele está deixando muito claro que ele não tem problema de usar a força. O que respinga no Brasil e é onde a gente precisa entender? Se você tirar a venda de soja, tirar a venda de petróleo bruto, tirar a venda de minerais, a China não vai ser mais o primeiro parceiro comercial do Brasil para exportações, porque nós quase não exportamos produtos industrializados para a China. O país grande para o qual nós exportamos muitos produtos industrializados são 2, Estados Unidos e a Argentina. Tá? Então, existe esse pequeno contexto a ser entendido. Só que a nossa venda de petróleo para a China também não é muito grande. Então, a gente não está afetando ainda para os americanos no que interessa para eles hoje, que é o custo de energia. Porque o custo de energia tem a ver com a expansão da inteligência artificial. E as pessoas às vezes perguntam, por que é tão importante investir na expansão da inteligência artificial? Ganho de produtividade. Porque a inteligência artificial ela faz a uma fração do custo aquilo que você precisa de muitas pessoas, às vezes, para trabalhar. E eu estou falando não de trabalho só manual, porque a inteligência artificial também funciona para o trabalho manual, a partir do momento que ela serve na programação de robôs e de equipamentos em geral, que vão trabalhar de forma muito mais eficiente. Basta você ver, por exemplo, lá em Mato Grosso, quando você vai, por exemplo, em Campo Verde, na antiga fazenda Bom Futuro, né, que são os maiores produtores de soja do mundo, você via lá vários tratores que eles seguiam o caminho decidido por inteligência artificial para melhor fazerem a colheita e a produção ali da soja. E se falhasse o sinal para o satélite, tinha um sujeito sentado no trator e muito bem tratado lá, tá? Eu fui ver, tinha ar-condicionado nos tratores para o sujeito, também no sol lá do Mato Grosso, o sujeito morria fechado no trator sem ar-condicionado. Então, para o sujeito poder assumir o volante se o sinal do GPS do satélite falhasse. Isso é inteligência artificial ajudando ali no trabalho manual. Mas a inteligência artificial vai além, porque ela torna o trabalho intelectual muito mais barato. Então você consegue usar a inteligência artificial para reduzir custo com design, para reduzir custo com venda, para reduzir custo com marketing, para reduzir custo jurídico, para reduzir custo com medicina. Você usa a inteligência artificial para pesquisar novas moléculas, para você ter novas patentes e ganhar mais dinheiro com isso. Então o ganho de escala, produtividade econômica com a inteligência artificial é gigantesco. E é por isso que os americanos querem agora tanto atrasar a produção de energia, encarecer a produção de energia na China para desacelerar o crescimento de AI na China, porque a China já está chegando nos Estados Unidos, em várias áreas, inclusive já passou. E uma das grandes vantagens que a China tem é o fato de que a energia na China custa aproximadamente 1/3 do que custa energia nos Estados Unidos. Então, para os americanos, é muito importante cortar ou tornar mais caro o fornecimento de energia para a China, porque assim eles conseguem voltar a recuperar alguma vantagem na corrida. Professor Emanuel, há algum tempo a gente discutia aqui, principalmente no jornal Gente, as tarifas que tinham sido impostas ao Brasil pelos Estados Unidos, né? Ouvimos vários setores, ouvimos especialistas. Como é que está isso hoje, depois
da mudança que nós tivemos por parte do governo americano, do recuo dessas tarifas? Tudo voltou ao normal, que era antes? Tem algum setor ainda que enfrenta dificuldades nessa relação com os Estados Unidos? E o perfil do seu comandante, Donald Trump? Bom, Pedro, é engraçado o questionamento, que é o seguinte, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a redução das tarifas com os americanos veio de um esforço diplomático, não do governo brasileiro. Tá? O governo brasileiro morreu de tentar e não estava conseguindo nada. Veio do esforço diplomático de um sujeito, Joesley Batista. A César o que é de César, né? Já dizia Jesus Cristo. Então, foi o Joesley que conseguiu articular na Casa Branca. Foi o Joesley que foi lá e foi uma conversa, digamos, de bilionário para bilionário, ou seja, eles falam uma linguagem parecida. E a realidade bateu no Donald Trump o seguinte: os americanos até toleraram o aumento da inflação em alguns setores, por um tempo, enquanto estava ajudando a entrar mais dinheiro no país, melhorar a atividade econômica. Esse trimestre agora, o PIB americano cresceu mais de 4% no último trimestre, né? Só não cresceu mais por conta da paralisação do governo. E o Joesley e o Trump certamente conversaram o seguinte: inflação americana em carne. O americano rural do interior, aquele cara, vamos dizer assim, raiz, que vota no Donald Trump, é igual o brasileiro raiz, é o cara que gosta de comer carne, tá? Tanto que aquela propaganda lá da Budweiser fracassou miseravelmente, porque era o cara brutão, conservador, que tomava cerveja assistindo jogo de futebol, comendo carne. E aí fizeram a propaganda com a escolha daquela influencer, que aí desandou, perdeu até valor de mercado. Eu tive até a oportunidade de, num evento fechado, ouvir o Jorge Paulo Lema falar sobre isso. Então, o ponto aqui é que ele entendeu que a inflação alta da carne poderia prejudicá-lo eleitoralmente este ano. Então, a mudança nas tarifas para a carne brasileira se deveu a uma conjugação de Joesley Batista e inflação americana. Mas existem setores que continuam ainda sofrendo problemas. A Thaís colocou muito claro: o setor de peixe não vai se recuperar porque já foi ocupado espaço. O nosso setor de peixe, embora a gente tenha uma costa gigantesca, o nosso setor de peixe é pífio. Tanto que o consumo de peixe para o brasileiro é muito baixo. Então, outros mercados conseguiram substituir. É que a carne brasileira é tão prevalente a nível global nas exportações para quase todos os países grandes, que é simplesmente impossível substituir o Brasil de um dia para o outro. Então, foi um setor mais fácil de tomar a retomada. Mas setores pequenos, por exemplo, eu sempre falo, né, os vendedores de mel lá do Piauí, mel artesanal, o exemplo que eu dei várias vezes aqui, não recuperaram, não vão recuperar. Tá? Não consegue, porque é um mercado que já é tomado. Você consegue mel artesanal do Oriente Médio, Iêmen, Norte da África, outros países da América Latina, acabou, foi substituído. Então, a gente precisa só entender que economia, quando deixa um vácuo, alguém preenche. Porque tem sempre alguém querendo vender, Pedro. Tem sempre alguém querendo vender. É como quando chega cliente querendo o meu serviço. Se eu demoro para responder, ele vai contratar outro advogado, porque a necessidade dele é naquele momento. Então, não tem o que fazer. Então, o Brasil perdeu mercados e a gente precisa ter mais esforços de diplomacia corporativa. Nessas viagens, eu sempre falo: você encontra mais chileno, mais uruguaio, mais argentino em feiras internacionais do que você encontra brasileiro. Isso é uma falha terrível que a gente precisa começar a entender, que a venda não é passiva, a venda no exterior é ativa. Te agradecer então ao professor Emanuel Pessoa, nosso colunista aqui de todas as terças-feiras, falando hoje sobre repercussões na economia do mundo e do Brasil, com essa crise que envolve agora o Irã. Tá difícil entender esse mundo, viu, Emanuel? Nada, Thaís, o mundo tá facinho, é simples. Não, mas é simples. Existe uma disputa entre os americanos e os chineses, que é uma nova Guerra Fria. Por que tá difícil para as pessoas entenderem? Porque a maioria das pessoas hoje, do público, não viveu a Primeira Guerra Fria. E a lógica da Primeira Guerra Fria era o que os Estados Unidos podiam fazer para prejudicar a União Soviética e o que a União Soviética podia fazer para prejudicar os Estados Unidos. Então a lógica agora vai ser a mesma. O que os americanos, já que os chineses estão quase chegando lá, podem fazer para retardar os chineses? Para quem tem a idadezinha intermediária, é só lembrar do que os americanos fizeram para bloquear o crescimento japonês, que foi o acordo do Plaza, que deu uma supervalorizada no iene, né? Os japoneses de um dia para o outro triplicaram o valor da moeda, o Japão quebrou e nunca mais se recuperou. Então tudo tem um motivo, e o motivo hoje é como os americanos vão barrar a China. Obrigado, Emanuel. Obrigado, até a semana pessoal. que vem. Fique com Deus. Jornal Gente volta na sequência, hein? É a nossa conexão com a Groenlândia. Vamos falar com o Felipe Killing, que está lá no frio, né, da maior ilha do planeta, para contar para gente como é que a população está vendo essa discussão aí a respeito dessa área do planeta Terra. Na sequência aqui no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de